Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. A Petrobras acabou de soltar o seu relatório de produção e vendas e olha, os números vieram quentes. A empresa está batendo recorde atrás de recorde. Mas será que essa é a história completa? A gente vai mergulhar fundo nesses dados hoje para entender o que está por trás dessa performance. Vamos lá! E a grande manchete do trimestre é essa aqui: 3,14 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Para a gente ter uma noção, essa é simplesmente a maior produção da história da Petrobras. É um novo recorde. A pergunta que fica é: como eles chegaram nesse número? De onde está vindo tanto petróleo? E a resposta, em grande parte, está aqui, nessa fala da diretora. O crescimento vem principalmente da entrada em operação de novas plataformas gigantescas, os tais FPSOs. Pensa num navio plataforma que produz, armazena e escoa o petróleo. E esse aí, o Almirante Tamandaré, atingiu a capacidade máxima muito antes do previsto. Isso mostra não só a eficiência da engenharia, mas também a força absurda do campo de Búzios lá no pré-sal. Para a gente organizar nossa análise, vamos seguir um roteiro bem simples, ok? Primeiro, a gente passa o olho nos números gerais. Depois, vamos ver em detalhes o que deu muito certo. Na sequência, um ponto de atenção que o próprio relatório traz e que é crucial. E claro, a gente olha para o futuro antes de fechar com a nossa conclusão. Então vamos começar com o painel de controle do trimestre, aquele resumo rápido com os indicadores mais importantes para a gente entender a performance da companhia. E olha só que impressionante, a produção total simplesmente disparou quase 17% em um ano. É muita coisa. Aqui dentro do Brasil, as vendas também subiram bem. As refinarias estão operando a todo vapor, com 94% de utilização, e como se não bastasse, as exportações de petróleo também bateram recorde. Ou seja, é um retrato de um trimestre operacionalmente muito forte. Certo, os números são ótimos, mas vamos cavar um pouco mais fundo. De onde exatamente vem essa força toda? É isso que a gente vai ver agora. E para entender a Petrobras de hoje, é fundamental entender o que é o pré-sal. Como a definição aí diz, são essas reservas gigantescas que ficam lá no fundo do oceano, debaixo de uma camada de sal. É basicamente o coração do crescimento da empresa, onde a tecnologia mais avançada é aplicada. E a prova disso está aqui. Desse total que a gente viu, 2,56 milhões de barris por dia vieram só do pré-sal. Outro recorde. Fica muito claro que o grande motor que está puxando a companhia para cima é essa área estratégica. Agora, olhando para as vendas aqui no Brasil, essa tabela conta uma história bem interessante. As vendas de diesel dispararam mais de 12%. O relatório diz que isso foi puxado principalmente pela safra agrícola. Em compensação, a gasolina teve uma quedinha mínima, que eles explicam pelo aumento da mistura de etanol na bomba. Enquanto isso, o querosene de aviação, o QAV, também teve uma alta relevante. E todo aquele petróleo que é exportado vai para onde? Bom, o gráfico não deixa dúvida, né? A Ásia é o grande cliente. E a China, sozinha, compra mais da metade de tudo. Isso só reforça o peso gigantesco que o mercado asiático tem para a estratégia da Petrobras hoje. Ok, mas como a gente sempre diz aqui, uma análise bem feita precisa olhar os dois lados da moeda. E o próprio relatório da Petrobras, com bastante transparência, aponta um desafio importante: a pegada de carbono. Esse gráfico é bem direto. Ele mostra que as emissões de gases de efeito estufa subiram 8%, comparando os 9 primeiros meses de 2025 com o mesmo período do ano passado. E aqui mora um paradoxo. O relatório explica que esse aumento veio justamente das novas plataformas, as mesmas que permitiram bater os recordes de produção. Só que tem um detalhe fundamental aqui. Uma coisa é a emissão total, o número absoluto. Outra coisa é a intensidade, ou seja, o quanto se emite para produzir cada barril de petróleo. E nesse quesito, na exploração e produção, a intensidade ficou estável. Isso quer dizer que sim, as novas plataformas são mais eficientes, o que ajuda a controlar o impacto do aumento do volume total. Bom, já entendemos o retrato deste trimestre, mas e o futuro? Como a Petrobras está planejando continuar crescendo e, ao mesmo tempo, lidar com essa questão da transição energética? Essa linha do tempo nos dá algumas pistas bem claras. De um lado, tem mais produção de petróleo vindo por aí, com novas plataformas. Do outro, a gente vê investimentos em projetos de baixo carbono, como o SAF, que é um combustível mais limpo para a aviação, e também em tecnologia de captura e armazenamento de carbono, o tal do CCS. Então, a estratégia para o futuro parece se resumir em 3 grandes frentes. Primeiro, modernizar as refinarias para serem mais eficientes. Segundo, entrar de cabeça na produção de biocombustíveis. E terceiro, desenvolver essa tecnologia para capturar o carbono emitido.
É um roteiro que tenta equilibrar os dois mundos. Certo. Depois de olhar todos esses dados positivos e de atenção, qual é o saldo final? O que a gente tira de tudo isso? A história deste trimestre é, na verdade, uma história de dualidade. De um lado, a gente tem uma máquina operacional que está funcionando na sua capacidade máxima, entregando recordes e resultados muito fortes. Do outro, o desafio ambiental que cresce junto com a produção. E a perspectiva para o futuro segue essa mesma lógica: extrair o máximo de valor do petróleo hoje, enquanto se investe em sementes para a energia do amanhã. E isso nos deixa com a grande questão, que resume não só este relatório, mas o dilema da indústria de petróleo no mundo todo. Como equilibrar o sucesso operacional e financeiro de hoje, baseado em combustíveis fósseis, com a necessidade urgente de um futuro de baixo carbono? Essa é a pergunta de $1 trilhão que vai definir os próximos passos da companhia.